O segredo da esposa legítima, a realeza oculta e a fuga iminente de um alfa traidor. Sempre fui a esposa legítima, sem nome de Alpha Thorne. Não me chamam de Serafina. Sou apenas ela a forasteira, a parceira nominal sem identidade. Mas ninguém sabe que meu sangue é mais puro que o de todos eles juntos. Sou da linhagem real do norte, a verdadeira herdeira da linhagem Alpha. Abandonei tudo anos atrás para vir aqui por causa do meu companheiro. Agora, 6 anos depois, estou pronta para partir. Em 7 dias, um eclipse lunar abrirá brevemente as fronteiras neutras do bando. Essa é minha única chance. Já contatei alguém para me ajudar a escapar. Se eu conseguir fugir desta terra amaldiçoada naquela noite, poderei viver novamente. Esculpo a primeira marca no batente da porta, perdida em pensamentos. Meu filho já dorme atrás de mim. De repente batem a porta. Ele está de volta. Abro a porta e os familiares feromônios alfa me envolvem, misturados com o aroma afrodisíaco da videira e do almíscar feminino pós-acasalamento. Aquele cheiro pertence a Liora, sua predestinada. Agora toda a matilha os está forçando a se unirem, dizendo que só ela pode gerar o filho do Salvador. Luto contra a náusea e dou um passo para o lado. Thorne age como se nada tivesse acontecido, deixando cair sua capa casualmente e me abraçando por trás. Você já comeu? Não se preocupe, comeremos em breve. Ele diz, quando ela estiver grávida, me casarei com você oficialmente. Levanto a cabeça, olhando com olhos frios. Esta é a 90ª vez que você diz isso, não é? Seu corpo se enrijece, e ele fica em silêncio por um momento. Ela simplesmente não consegue engravidar. A matilha inteira está me observando. Eu não consigo escapar. Você sabe o que se passa no meu coração. Eu sei. Eu o interrompo. Eu sei o que você quer, e não sou eu. Ele tenta me segurar, mas eu desvio antes que sua mão me alcance. Eu te amo muito, Serafina. Não cause problemas. Eu rio, um riso sem calor. O que você ama é o útero que pode ajudá-lo a herdar o trono. Ele franze a testa, como se estivesse magoado com minhas palavras. Você não pode falar com menos amargura. Eu não respondo, apenas caminho até a cama e me sento. Ele me olha por alguns segundos, sem dizer nada, e se vira em direção ao banheiro. O som da água preenche o ar enquanto ele lava aquele cheiro enjoativo e doce. Mas eu sei o que não pode ser lavado, as marcas em seu corpo que já pertencem a outra mulher. Ele sai do banho, enrolado em uma toalha, seu corpo ainda alto e ereto, exatamente como quando invadiu minha tenda de refugiados pela primeira vez 6 anos atrás. Naquela época, ele sorriu e me disse, a partir de hoje você é minha. Agora sou eu quem sorri, mas é um sorriso debochado. Ele se aproxima de mim, vou passar o resto da noite com você, ok? De repente batem a porta com urgência, Senhor Alpha, Lady Liora passou mal de repente. Por favor, venha imediatamente. Sua expressão muda instantaneamente, e ele veste as roupas mais rápido que o vento. O que há de errado com ela? Chamaram um médico? Ele pergunta enquanto caminha, só se lembrando da minha existência quando chega à porta. Ele para e diz baixinho, meu pai morreu. Ela só pode contar comigo. Vou ver como ela está e já volto. Você é tão compreensiva, não é? Olho para ele, meus lábios pressionados em um sorriso silencioso. Espere. Pego sua capa do gancho e a coloco delicadamente sobre seus ombros. Está frio lá fora. Não fique doente. Ele congela, sentindo o cheiro familiar na capa, seus olhos confusos. Serafina, você? Bang. Eu fecho a porta. Mais 7 dias. Em 7 dias, Thorne, não estarei mais esperando por você. Ele não voltou naquela noite. E quando toquei seu lado da cama, frio como gelo, ainda senti aquela dor no coração. Fogos de artifício explodem do lado de fora da janela e todo o bando comemora. Eles acham que Liora está carregando um salvador. Só eu sei que ela está carregando um monstro. Ninguém nunca vem à minha casa. Para eles, sou apenas uma mulher sem vergonha que engravidou antes do casamento para conquistar um alfa. Nenhum deles sabe que sou sua verdadeira companheira. Então, quando alguém começa a bater na minha porta, alto e freneticamente, eu congelo. Abro a porta e encontro um criado me olhando com desprezo. A matriarca manda levar a criança para o salão da matilha. A avó de Thorne. Ela nunca me olhou nos olhos, muito menos reconheceu meu filho. Por que agora? Quando chegamos, o salão já estava lotado, todos os olhares voltados para a frente. Thorne está no centro, segurando Liora como se ela fosse da realeza. Sua mão a sustenta, seus olhos cheios de paixão. Ela se inclina contra ele, corando com a mão apoiada naturalmente em seu braço.
A barriga dela já está aparecendo. A matriarca fala com a voz cheia de alegria. Liora está grávida. O Deus Lobo abençoou nossa linhagem. Ela passa a olhar pela sala. Com todos os membros do clã reunidos, é hora de cumprir nossa promessa. O ancião Greymane se levanta, sua voz envelhecida, mais firme. A partir deste dia, Thorne assume o título de Alfa. Ele é o herdeiro mais jovem, e o primeiro a ter um herdeiro antes de assumir o cargo. Motivo de comemoração. Baixa a cabeça. Din segura minha mão enquanto ficamos na beira da multidão. Ninguém diz meu nome. Ninguém pergunta se ainda estou disposta a ficar ao lado dele. Thorne coloca a mão na barriga de Liora, sorrindo. Vou ser pai, ele diz, como se fosse a primeira vez. Como se meu filho nunca tivesse existido. Meus dedos tremem enquanto luto contra o gosto amargo na garganta e olho para Din. Mamãe, você está me machucando, ele sussurra. Percebo que estou apertando a mão dele com tanta força que meus nós dos dedos estão brancos. Desculpe, querido. Eu me ajoelho e acaricio sua bochecha. Mas é tarde demais. Sua voz chama a atenção. Um ancião mais jovem zomba baixinho. Esse filho é dela? Ela realmente o trouxe para fora? Outro ri. Sem marca. Sem par. Sem registro. Que ousadia da parte dela, na verdade. Nem digam que ele é o filhote do Thorne. A alma de lobo dele é instável. Ele é um risco. A matriarca ouve cada palavra, mas não as impede. Ela simplesmente diz: digam aos forasteiros que ele é um filho adotivo de um galho lateral. Um momento de silêncio. Então, murmúrios de concordância se espalham. Thorne hesita, franzindo a testa. Mãe, não seria melhor? Liora puxa delicadamente sua manga, sussurrando alto o suficiente para eu ouvir. Não faça parecer que você ainda se importa com ela. Eu vejo tudo. Dou um passo à frente com a voz inexpressiva. Como quiserem. De agora em diante, ele não leva mais o seu nome. Eu me agacho e sussurro para Din. Querido, a partir de hoje, você não pode mais chamá-lo de papai. Só de tio Thorne. Thorne congela. Há algo em seus olhos, arrependimento talvez. Mas ele não diz uma palavra. Din começa a chorar, com o rostinho vermelho. Eu o abraço, pronta para ir. E é aí que Liora abre a boca. Serafina, ela diz docemente. Dizem que a pedra da lua roxa ajuda a estabilizar a gravidez. Thorne procurou em todos os lugares e não conseguiu encontrar nenhuma. Mas por acaso você está usando uma? Ela aponta para o pingente no meu pescoço. Ela está me manipulando para dar a ela algo valioso. Olho para sua clavícula, ainda marcada por recentes mordidas de amor. Esta pedra, Thorne a escolheu comigo no festival da caça à lua. Ele mesmo trançou o cordão e o amarrou em volta do meu pescoço, prometendo me proteger para sempre. Ela já implorou antes. Ele nunca lhe deu. Agora todo mundo está me observando, pressionando, já protegendo sua futura aluna. Olho para Thorne. Desta vez ele desvia o olhar. Você deveria. Eu rio baixinho, arranco a pedra da lua e jogo na mão dela. Combina com você. Ela se ilumina e o veste. Viram? Até ela diz que ficou lindo. Eu não olho para trás. Carrego meu filho e saio daquele corredor sem diminuir o passo. Atrás de mim, a voz da matriarca ressoa. Preparem o casamento. Que o Deus Lobo abençoe esta criança para que ela se torne um alfa puro sangue. Depois que voltamos para nosso cantinho na beira da matilha, Di não para de chorar. Eu abraço forte. Di, eu sussurro, se a mamãe quisesse te levar para longe daqui, você viria comigo? Ele olha para cima com lágrimas grudadas em seus cílios. Nós realmente vamos embora? Concordo com a cabeça. Não pertencemos a este lugar. Mas, o papai e a matriarca nos odeiam. Ele faz uma pausa. Será que eu realmente tenho que chamá-lo de tio para sempre? Ele não espera por uma resposta, apenas agarra o pequeno lobo de metal com mais força. Aquele que Thorne lhe deu no ano passado no dia do seu batismo. Mamãe, ele diz suavemente, posso comemorar mais um aniversário com o papai? Fecho os olhos e o puxo para mais perto. Sim, 2 dias depois é aniversário de Din. Mando um recado com antecedência pedindo que Thorne venha. Uma última chance para pai e filho. Naquela manhã, Din veste seu único traje formal preto. Ele continua me perguntando a mesma coisa. Mamãe, o papai vai vir hoje, certo? Ele vai, digo gentilmente, enviando outro lobo com a mesma mensagem. Mas as horas passam, o mensageiro retorna, de mãos vazias.
Dean abaixa a cabeça, os dedos brincando com a fita vermelha na caixa do bolo. Papai não vem, né? Ele força um sorriso. O tio provavelmente está muito ocupado. Não devemos incomodá-lo. É a primeira vez que ele chama Thorne de tio. Não porque ele aceita, mas porque ele está aprendendo a seguir as regras. Eu amasso o pergaminho de mensagem no meu punho, pronta para jogá-lo no fogo. É quando outro servo entra correndo, ofegante. Uma ordem do salão principal. O Alfa quer você e a criança presentes. Meu coração dispara. Rasgo o pergaminho, com as mãos tremendo. Entrego-o a Dean mal conseguindo falar. Olha, o papai lembrou. O rosto de Dean se ilumina. Ele lembrou mesmo. Mamãe, talvez ele até tenha trazido um presente. Durante todo o caminho, ele fica adivinhando em voz alta. É um lobo de batalha de pelúcia? Ou um lobo de fogo que se transforma? Mas no momento em que chegamos à entrada do salão principal, eu paro no meio do caminho. As rosas vermelhas da lua estão por toda parte. A decoração é muito elaborada, muito romântica. Isto não é para uma criança. Dee me puxa para frente sem perceber. Eu sigo, mas minhas pernas ficam mais pesadas a cada passo. Thorne, hoje não. Não faça isso com ele hoje. Lá dentro, as luzes brilham. Os anciões da matilha, as famílias de linhagem, os alfas de outros ramos, todos se reuniram. E parado na frente do salão. Thorne, ao lado dele, Liora. Os olhos de Dean se arregalam. Papai. Ele corre em sua direção, de braços abertos. O salão inteiro fica em silêncio. Thorne o encara congelado. Por que você está aqui? Aquela pausa, aquelas palavras, me apunhalam direto no peito. Sussurros começam a circular. Hoje não é a cerimônia de noivado? Uma criança? De quem ele é? Eu pensei que ele nunca tinha marcado uma companheira. Algum bastardo que sobrou de uma aventura? O rosto de Thorne escurece. Ele empurra Dean para trás. Como você ousa me chamar assim? Dean tropeça e cai com força. Ele olha ao redor e percebe. Seus olhos ficam vermelhos, mas ele engole a dor e sussurra. Tio Thorne. Ele se levanta lentamente. Seus olhos pousam no bolo no centro do salão. Ele tenta sorrir. Tio, você também está aqui para o meu aniversário, certo? Podemos cortar o bolo juntos? Ele se mantém o mais alto que pode, sorrindo com lábios trêmulos. Sinto meu coração se apertar dentro do peito. Thorne não diz nada. Liora dá um passo à frente e ergue seu copo. Obrigado a todos por se juntarem a nós na nossa cerimônia de noivado. Dean congela. Hoje é aniversário dele. E eles escolheram este dia para celebrar o amor deles. Dean estava ansioso por esse dia há uma semana inteira. Tudo o que ele queria era cortar o bolo com Thorne. Mesmo que ele tivesse que chamá-lo de tio, isso seria suficiente. Mas quando ele estende a mão para pegar a faca, uma mão pálida repousa no pulso de Thorne. Espere. A voz de Liora é doce como mel. Mas cada palavra corta como uma lâmina. Este não é o seu lugar, ela diz. Então se vira para Thorne, sorrindo. Lembra? Filhotes sem contratos de marca de sangue não são reconhecidos. Meu coração gela. E eu finalmente entendi. Aquele convite não foi de Thorne. Era a armadilha de Liora. Não para completar algum ritual, mas para esmagar publicamente o último resquício de dignidade de Dean. Eu fico na frente dele, protegendo-o dos olhares. Thorne, pergunto, isso é verdade? Seus olhos piscam. Mas ainda assim, ele fala. Ele não é meu filho. A lei do clã o coloca sob um galho lateral. O sorriso de Liora se aprofunda. Sua vitória floresce. Sussurros explodem ao nosso redor. Então ele é um bastardo? Eles nem deveriam estar aqui. Dee fica paralisado, como uma árvore arrancada de suas raízes. Pálido, tremendo. Dou um passo à frente, sem hesitar, e derrubo o bolo de 3 andares do altar. Estrondo. Cobertura e chamas se espalham pelo chão. As luzes cerimoniais se apagam. Caos. Eu varro o corredor com meu olhar, voz áspera e fria. Vocês acham que ele é o alfa escolhido? Eu não confio num covarde que nem reclama o próprio filho. O rosto de Liora se contrai. O olhar de Thorne escurece. Serafina chega. Pego Dee no colo. Terminei. Esta criança é minha e somente minha.
Estamos indo embora. Dou um único passo e os guardas se aproximam. Eles me jogam no chão como se eu fosse uma presa. Liora desce a plataforma lentamente com os calcanhares estalando. Você acha que o salão principal é um lugar onde você pode entrar e sair assim? A voz dela fica fria. Quebrem-na, depois joguem-na fora. Punhos chovem, ossos quebram. A dor floresce. Dean grita, correndo em minha direção. Eu empurro para longe, protegendo com meu corpo. Com a visão turva, vejo Thorne parado bem longe. Congelado, hesitante. Então Liora toca levemente seu braço. E ele dá um passo para trás. É quando algo dentro de mim se despedaça. Os golpes continuam chegando, mas a dor desaparece sob algo mais profundo? Algo mais frio. O fim. Dean se ajoelha no sangue e no bolo, soluçando. Ele se curva diante de Thorne, com a voz embargada. Tio Thorne, estávamos errados. Por favor, não machuque mais a mamãe. O salão fica em silêncio. Até Thorne para. O que você acabou de dizer? Dean se levanta com os olhos vermelhos. Suas pequenas mãos tremem enquanto ele tira o colar de presas de lobo do pescoço, o primeiro presente de Thorne para ele. Ele o coloca delicadamente sobre o bolo quebrado. Isto era seu, agora vou devolvê-lo. A partir de hoje, não pertencemos mais a vocês. Então ele se vira e levanta meu braço ensanguentado sobre seu ombro. Um passo de cada vez vamos saindo. Ninguém nos segue, ninguém nos impede. Eles já nos apagaram há muito tempo. Naquela noite, Thorne não aparece. No dia seguinte, ele também não. Então chega a notícia: na noite dos namorados, Thorne e Liora completarão a cerimônia de união. Os preparativos começam na Montanha Sagrada. Em casa, eu acendo fogo. Tudo que ele me deu é queimado. Sem lembranças, sem perfume. Isso nunca foi amor. Não era nem mesmo um vínculo real. Era uma maldição. E agora acabou. Antes do amanhecer, pego a mão de Dean. Embarcamos na carruagem para os territórios do norte. Eu nunca olho para trás. Nós fomos embora, apagamos tudo. Naquele mesmo momento, no topo da Montanha Sagrada. Thorne está no altar em vestes com detalhes dourados, com Liora ao seu lado. Anciões cantam, lobos circulam, o ritual começa. Ele levanta a mão para fazer o voto. Então congela, como se algo tivesse sido arrancado violentamente de seu peito. Sua alma de lobo irrompe. Rosnando, se debatendo, descontrolado. A dor percorre seu corpo enquanto o vínculo se desfaz por dentro. Sua respiração fica mais curta, suas mãos tremem. Liora se vira para ele. Ele recua diante do toque dela. E então, o vínculo se rompe. O ar abandona seus pulmões. Suas garras de lobo vêm à tona, selvagens e raivosas. Onde ela está? Ele engasga. Thorne se vira. Nada, o cheiro dela desapareceu. Até mesmo a respiração fraca e infantil de Dean sumiu junto. Ele tenta rastreá-los. O instinto entra em ação. Nada, ela não correu. Ela se apagou. Ele chuta a plataforma cerimonial e se livra da mão de Liora. Saiam da frente. Os anciãos gritam atrás dele. Alfa, o ritual. 2 guardas bloqueiam seu caminho. Ele os derruba com um único golpe em cada um. Seu lobo surge sob sua pele, selvagem e mal contido. Ele desce a montanha sagrada em disparada, com o vento uivando em seus ouvidos. Direto para a casa dela. Ele arromba a porta. Cinzas passam por ele em uma rajada fria. Fumaça paira no ar. A casa está vazia. Tudo foi queimado. Até mesmo o cheiro que ele conhecia de cor. Ele entra. Nas cinzas algo brilha, metal meio derretido. O lobo de brinquedo. O presente de Dean. Ele pega, queima seus dedos. Mesmo assim, ele não solta até que seus joelhos cedem. Sua alma de lobo uiva dentro dele, alto o suficiente para fazer sua cabeça zumbir. Ele se força a ficar em pé. Sangue escorre do canto da boca. Onde você foi? Ele sussurra. Como ousa ir embora assim? Ele joga o brinquedo no chão, quebrando-o. Você não disse que nunca me deixaria? Ele afunda nas cinzas, com as mãos nos cabelos e respirando com dificuldade. Ele tenta reconstruir o elo, tenta alcançá-la. Mas não há nada. Até Dean está o rejeitando. Ela não desapareceu.
Ela o excluiu. Serafina, ele sussurra. Só o silêncio responde. O eco de sua alma de lobo é a única coisa que permanece, baixo, cru, despedaçando-se. Ele sai cambaleando pela porta. Na entrada do salão sagrado, os guardas aguardam. Alfa, diz um deles baixinho, há vestígios de fogo de bruxa-lobo, composto bloqueador de odores. Tudo foi apagado. Thorne fica ali, em silêncio. Remédio de bruxa-lobo, confirma o guarda. Todos os vestígios sumiram, e só quem está marcado pode aplicá-lo. Seus dedos se contraem. Ela mesma fez isso? Sim, Alfa. Isso não foi feito com ela. Ela escolheu. Há uma longa pausa. Ele não se move. Então, ele ri, suave no início, depois mais agudo. Um escárnio amargo e ofegante. Bom, ele diz. Bom. A voz dele é baixa, firme, perigosa. Ela quer desaparecer? Ele murmura. Então é melhor ela correr para longe. Ele se vira para a noite com os olhos brilhando em ouro. Porque ele não terminou. Nem de longe. Thorne foi acordado por água fria espirrando nele. Não era água de verdade, era o comando que a matriarca havia imposto em sua consciência. Ele deveria herdar o trono Alfa e hoje deveria completar a cerimônia de união. Ele se ajoelhou diante do templo sagrado da montanha, com a testa marcada por runas de bênção vermelho-sangue e o manto Alfa sobre os ombros. Sem escolha, sem resistência. Liora segurou seu braço, sua barriga levemente arredondada e proeminente, seu sorriso gentil e caloroso, como se ela já fosse rainha. O canto dos anciãos ecoava em seus ouvidos como uma maldição. Ele abaixou a cabeça com as pontas dos dedos tremendo levemente. Ele sabia que isso não era honra a partir daquele momento, ele realmente se tornará uma ferramenta para eles. Após a cerimônia, todo o bando se reuniu do lado de fora do salão principal. Aplausos, gritos e felicitações encheram o ar, mas nem todos ficaram satisfeitos. Ele nem reconhece seu próprio filhote. Que tipo de alfa é esse? Nenhuma companheira marcada, nenhum herdeiro estabelecido, mas ele engravidou a bruxa. Ele confia na linhagem ou na habilidade sexual? Ouvi dizer que a ex-parceira dele foi embora? Assim, sem mais nem menos. Alguns comentários frios e casuais se espalharam entre as taças de vinho, infiltrando-se como veneno. Thorne sentou-se no assento do Alfa, seu olhar frio e pesado. Ele sentiu aqueles olhares de escárnio. Sabia que a matilha estava observando, não a sua glória, mas avaliando o seu valor. Liora sentiu a atmosfera e imediatamente se levantou, sua voz suave, mas alta o suficiente para todos ouvirem. Minha união com Thorne é guiada pelo Deus Lobo. Nosso filho será a espinha dorsal do futuro da matilha. Ela colocou a mão na barriga, dizendo cada palavra claramente. Eu suporto de bom grado todas as dúvidas em seu nome. Imediatamente, aplausos ecoaram novamente no salão. Thorne apertou os lábios e não disse nada. Quando a noite caiu, velas queimaram na câmara nupcial. Liora vestiu um vestido cerimonial branco prateado, com flores da lua adornando seus cabelos. Ela se aproximou dele, sentando-se gentilmente ao seu lado, com seu perfume suave e doce. Thorne recostou-se na cadeira, com os olhos semicerrados, todo seu ser parecendo esvaziado de alma. Ela se aproximou, pressionando-se contra o pescoço dele. Você tem me evitado. É por causa dela? Thorne não respondeu. Ela riu baixinho, colocando a mão no peito dele. Thorne, estou carregando seu filho. Esta noite você será meu. Ela o beijou com movimentos habilidosos e provocantes. Ele inicialmente não correspondeu, até que ela de repente mordeu seu ombro, estimulando algo profundo em sua alma de lobo. Ele rosnou baixo e a pressionou com força. Naquele momento, o instinto físico venceu. O traje cerimonial estava rasgado, pele contra pele, suas respirações entrelaçadas como fogo. A fragrância do quarto tornou-se mais intensa, misturada com desejo e relutância. Ela agarrou suas costas. Thorne, olhe para mim, eu sou sua aluna agora. Mas ele manteve os olhos fechados ofegante, e naquele momento de êxtase murmurou um nome. Serafina. A expressão de Liora congelou instantaneamente. Então, um tapa atingiu seu rosto com força. O quarto continha apenas sua respiração pesada e o silêncio de Thorne. Você não consegue esquecê-la? Ela cerrou os dentes. Você está em cima de mim, chamando o nome dela? A sala ficou em silêncio mortal. Os olhos de Liora ficaram gelados e ela lhe deu outro tapa forte. A quem você está chamando? Thorne congelou seu rosto demonstrando descrença, vergonha e confusão. Liora enrolou o lençol em volta de si e foi embora zombando. Você mereceu perdê-la.
Na manhã seguinte à noite de núpcias, a montanha sagrada ainda estava envolta em uma névoa espessa. Thorne abriu os olhos, a cabeça latejando, as memórias da noite passada cortando sua mente como lâminas. Ele se lembrou dos olhos vermelhos de Liora abaixo dele, seus suspiros o chamando de Alfa, e lembrou que, enquanto a possuía, havia gritado outro nome. Serafina. Ele se sentou lentamente, cobrindo os olhos com as costas da mão, como se estivesse escapando da luz da manhã, ou talvez da realidade. O corpo familiar, porém nauseante na cama se mexeu suavemente. Liora se enrolou no lençol fino e se aproximou com a voz suave. Você foi muito rude ontem. Achei que o bebê poderia nascer antes do tempo. Thorne permaneceu em silêncio. Ela se apertou contra ele, as pontas dos dedos deslizando pelos músculos nus das costas dele. Você estava muito excitado ontem à noite? Você até chamou o nome errado. Ela falou gentilmente, mas cada palavra o atingiu até os ossos. O olhar de Thorne ficou frio, sua voz baixa e rouca. Você ouviu errado. Mas Liora sorriu, movendo lentamente a mão em direção à cintura dele. Será que eu me pareço muito com ela? É por isso que você... De repente, ele se levantou e se livrou da mão dela. Não a mencione mais. Sua voz era baixa, rouca e cortante. Você agora é minha esposa nominal. Não esgote a pouca paciência que me resta. Liora congelou, seus olhos rapidamente se tornando frios. Estou carregando seu herdeiro, ela disse bruscamente. A matilha inteira depende desta criança para estabilizar a situação. Se você não cooperar, eu vou contar para a matriarca. Vá em frente. Thorne vestiu a capa, com a voz completamente monótona. Não se esqueça, se não fosse por ter que te engravidar para herdar a posição de Alfa, eu nem olharia para você. O ar congelou. Liora agarrou o lençol com força com os nós dos dedos brancos. Você é o Alfa, ela falou bruscamente. Você não pode ser fraco. Não pode ser afetado por alguém que já o abandonou. Fraco? Thorne olhou pela janela para o vale envolto em névoa, repetindo a palavra baixinho. De repente, ele se virou, aproximando-se de Liora com olhos frios como facas. Você já sentiu a dor de uma alma de lobo sendo dilacerada? Ela pegou meu filho e foi embora. Isso não é fraqueza, é ser despedaçado. Liora deu um passo para trás, mas permaneceu desafiadora. Ela te traiu primeiro. Todo o bando diz que ela não era digna de você. Thorne não disse mais nada e arrombou a porta. Ele não queria ouvir mais julgamentos sobre Serafina. No salão do conselho tribal, alfas inferiores, anciãos e representantes de vários ramos sentavam-se em círculo. Thorne, que não havia retornado a noite toda, entrou com sua capa desgrenhada e vasos sanguíneos claramente visíveis em seus olhos. A matriarca sentou-se à cabeceira falando friamente. A cerimônia está completa. De agora em diante você é nosso alfa reconhecido. Mas você também deveria ouvir. Ela levantou a mão e as pessoas começaram a discutir em voz baixa. O novo alfa abandonou a cerimônia ontem à noite, sem demonstrar nenhuma dignidade. Ele pode ser o herdeiro, mas sua alma de lobo é instável. Será que ele realmente consegue liderar a matilha? Se Liora não tivesse engravidado primeiro, esse trono seria dele? Thorne varreu a sala com olhos frios, sem dizer nada. Mas a matriarca deu um leve toque em seu cajado. Chega. Ele completou o ritual de sangue e a cerimônia de acasalamento. Essas dúvidas podem acabar. Liora apareceu então na porta, usando deliberadamente um vestido que realçava sua barriga arredondada, sua expressão dócil. O alfa estava realmente sobrecarregado ontem à noite. Eu não o lembrei de se conter. Por favor, perdoe-no. Ela caminhou até o lado de Thorne, naturalmente pegando seu braço. Ele sabia que não poderia cometer outro erro agora. Ele tinha que manter a autoridade, manter sua posição como líder tribal, manter essa união vazia. Mas sua alma de lobo não cooperou mais. Estava inquieta, lutando e rugindo dentro dele, como se quisesse despedaçar aquele corpo e escapar daquele território. Ele se forçou a ficar em pé diante da plataforma, com os nós dos dedos brancos e os dentes do fundo quase reduzidos a pó. A matriarca sussurrou algo em seu ouvido, Liora continuou com seus gentis consolos, e as vozes questionadoras dos anciãos subiam e desciam. Mas Thorne não conseguia ouvir mais nada. Sua mente continha apenas aquela velha casa vazia, aquele lobo de metal queimado, o último, tio Thorne de Din. Ele finalmente não conseguiu mais se conter. Chega! Ele murmurou essas duas palavras baixinho e se virou para sair. A matriarca chamou severamente. Thorne, para onde você está indo? Ele não respondeu. Sua capa arrastou uma série de ecos pesados pelos degraus de pedra do grande salão.
Ele saiu do corredor, inclinou a cabeça para trás para respirar fundo o vento nevado, os vasos sanguíneos se espalhando pelos olhos. Atrás dele, ouviu-se a voz ríspida de Liora. Você está louco? Se for embora agora, estará abandonando sua posição e fugindo. De repente, ele se virou, seus olhos frios como lâminas de gelo. Eu não me importo com esta posição. Ela é minha companheira. Vou trazê-la de volta. Naquele momento, ele abandonou completamente a razão, abandonou todo o poder, lei tribal e honra. Ele invocou sua forma de lobo, saltou pelo cume nevado e correu em direção ao território do norte. Seu lobo uivou, rugiu, gritando o nome loucamente através do sangue e do vento. Serafina. Sob o céu noturno, na borda da linha de neve do território do norte, uma poderosa presença alfa se aproximava. Thorne atravessou a barreira com passos frenéticos e olhos vermelhos de sangue. Onde está Serafina? Sua voz estava rouca, sua alma de lobo rugia como uma fera ferida. Uma equipe de guardas do território do norte o bloqueou, com as lanças cruzadas. Esta é terra do território do norte. O alfa da cordilheira ocidental não pode invadir. Thorne ofegou bruscamente, seus olhos caóticos, sua alma de lobo agitada. Preciso vê-la. Ela é minha esposa. Ele empurrou violentamente os guardas, avançando passo a passo. De repente, uma supressão alfa mais forte desceu de cima. Serafina emergiu de trás da neve. Ela usava um manto branco prateado, seus olhos eram calmos e seus passos firmes. Você não disse que nunca me deixaria? Thorne congelou com a garganta seca. Você realmente ousou ir embora? Serafina se manteve firme. Eu nunca pertenci a você. Eu sou a primeira herdeira do território do norte, a alfa de sangue puro. Eu originalmente não queria reprimir você, mas você não é mais digno de ficar diante de mim. Ela ergueu a mão, sua presença explodindo. A supressão da linhagem pura fez Thorne cambalear instantaneamente, sua alma de lobo se prostrando, gemendo continuamente. Thorne foi imobilizado no chão pela repressão de Serafina, sua alma de lobo estava desequilibrada ao extremo, seu corpo tremia e seus ossos estalavam audivelmente. Ele lutou desesperadamente, mas não conseguiu se libertar da repressão dela. Serafina, me escute, ele rosnou. Serafina estava diante dele, com os olhos frios como gelo e ferro. Você não tem mais o direito de chamar meu nome. Ela se aproximou dele passo a passo, com a voz baixa e áspera. Você destruiu 6 anos da minha vida, pisoteou meu filho. Agora quer conversar? De repente, ela estendeu a mão e arrancou a presa quebrada do lobo do seu pescoço, jogando-a no chão. A partir deste momento, eu, Serafina, rompo todos os votos com Thorne presa sangrenta. Nosso vínculo está rompido, nossa parceria chegou ao fim. Ela olhou para a delegação do território do norte que observava. Eu, Serafina Ironfan, legítima herdeira da linhagem do território do norte, declaro meu retorno ao meu clã original. Estou completamente separada de Bloodfan. A multidão explodiu. Thorne congelou no lugar, incapaz até mesmo de manter sua forma de lobo, com os joelhos batendo com força no chão. Din caminhou lentamente para frente, ficando ao lado de sua mãe, com sua pequena mão segurando firmemente a capa dela. Ele não olhou para Thorne, apenas disse baixinho, mãe, vamos. Serafina assentiu, virando-se para conduzir o filho através do portão da fronteira. Thorne deu um passo à frente, mas foi jogado para trás por uma poderosa barreira de energia. A família real do território do norte estava na plataforma da fronteira, suas vozes claras e frias. Thorne Bloodfan, a partir de hoje, você está proibido de pisar no território do norte. Se você forçar a entrada, isso será considerado uma declaração de guerra ao território do norte. O rosto de Thorne estava mortalmente pálido, com sangue no canto da boca, seu olhar fixo naquela figura que se afastava. Ele finalmente entendeu, ela realmente não o queria mais. Seu lobo uivou, rugiu e se chocou contra seus ossos, querendo perseguir, morder, salvar o que estava perdido. Mas ela nem se virou para olhar. O vento uivava, a neve caía silenciosamente. Thorne caiu do lado de fora da fronteira, segurando o pacto quebrado da presa do lobo, com as palmas das mãos cheias de sangue. De longe veio o rugido furioso de Liora enquanto ela corria com sua barriga saliente. Thorne, para onde você foi? Ele fechou os olhos e disse baixinho. Calha a boca. Thorne enlouqueceu. Desde aquela noite ajoelhado na neve do território do norte, ele nunca mais retornou à montanha sagrada. A matilha esperou dia e noite para que ele cumprisse seus deveres, mas ele se trancou nas ruínas da velha casa, guardando aquele brinquedo de metal queimado em forma de lobo, sentado ali por 3 dias seguidos.
Ele era como um lobo selvagem de alma perdida, ora rosnando, ora rugindo para a casa vazia. Ninguém ousava se aproximar. Liora, com sua barriga alta, foi ajudada pela matriarca até o altar sagrado, anunciando: o Salvador nascerá. Ele guardará a honra da Cordilheira Ocidental no lugar de Torne. O bando finalmente encontrou a esperança novamente. Todas as expectativas estavam voltadas para a prole em sua barriga. Ninguém queria admitir que Torne não podia mais liderar lobo algum. Na noite da lua vermelha, Liora deu à luz no salão de sacrifícios. Ela gritou, chamando freneticamente por Torne, mas ninguém respondeu. À meia-noite, a criança nasceu. Quando a parteira desembrulhou o pano, todos ficaram em silêncio. Era uma criança de linhagem indeterminada, com pele pálida, ossos de garras anormais, olhos cinza misturados sem luz, emitindo sons baixos como uma fera desde o momento do nascimento. Nem puro sangue nem mestiço. O velho sacerdote falou gravemente. Esta é uma linhagem amaldiçoada. Sangue desequilibrado rejeitado pelo deus lobo. A bruxa lobo tentou novamente, mas de repente recuou vários passos, alarmada. Este é um monstro. Liora gritou de terror, foi jogada para trás pelo choque da presença e desmaiou no local. Os presságios começaram naquela noite. O salão de sacrifício se abriu, o altar ancestral desabou, a matilha ficou violenta e mordeu aos outros, todos os filhotes desapareceram. A ordem da matilha presa sangrenta entrou em colapso completamente e o trono ficou sem mestre. O povo fugiu aterrorizado. Os lobos que antes cantavam louvores a Torne agora fugiam dessa maldição. No dia em que a alcateia presa sangrenta entrou em colapso total, Serafina estava no penhasco do território do norte, observando a antiga terra natal ao longe. Ela não sorriu nem derramou lágrimas. Ela apenas perguntou baixinho a Din: você ainda sente falta dele? Din balançou a cabeça. Ele se foi agora, não é? Ela acariciou seus cabelos e respondeu suavemente: sim, ele se foi. Mãe, a neve está derretendo. A primavera está chegando. Di olhou para cima e perguntou. Ela olhou para os pedaços de verde emergindo no vale e assentiu: em breve. Ele disse baixinho: eu vou te proteger de agora em diante, ok? Serafina sorriu e o levantou mais alto: você já está fazendo isso. Naquele momento o vento parou, a neve parou. O amanhecer rompeu. Para eles finalmente era um novo amanhecer. A neve no território do norte nunca parava de cair. Fiquei no ponto mais alto da Torre do Lobo, envolta em uma capa branca pura, com vista para todo o campo de treinamento da fronteira. 3 meses atrás, a família real do território do norte me declarou herdeira. O Conselho de Anciãos inicialmente se opôs, mas a opinião popular era como uma maré. Aqueles refugiados que perderam parentes na Cordilheira Ocidental e fugiram para o território do norte foram aqueles que eu acolhi. Eles se lembraram de quem os protegeu do derramamento de sangue, de quem acendeu a primeira lâmpada para eles. Eles me chamavam de Sombra da Lua, a verdadeira alfa do território do norte. Eu não recusei. Eu não precisava mais que ninguém me concedesse identidade. Fiquei na neve, minha linhagem era prova suficiente. Naquele dia, conduzido pelo corredor da corte real, e aceitei o cetro azul gelo. Quando o rei me entregou o anel de sinete, ele disse apenas uma coisa. O futuro do território do norte também deve ter os passos de uma mulher. Sorri. Desta vez, finalmente eu era completamente eu mesma. À noite, Din aninhava-se em meus braços, dormindo pacificamente. Enrolei sua capa em volta dele, vesti a minha e saí sozinha. A neve estava silenciosa, com apenas o zumbido suave do vento. Caminhei por degraus de pedra, passando por trilhas na floresta, até chegar ao monumento de pedra negra. O monumento não tinha nome. Este era um que eu havia ordenado que fosse erguido. O que estava enterrado não eram ossos, mas a alma do passado, aquela Serafina que um dia se ajoelhou por amor, suportou humilhações pela matilha e se sacrificou pela família. Fiquei sob a galeria de pedra da Torre do Lobo, observando as crianças correndo no campo de treinamento. Di e outros jovens alfas corriam e brincavam, suas risadas cortando o vento frio como ouro espalhado caindo na neve. Esta era a recém-construída Academia Livre do Território do Norte. Sem supressão hierárquica, sem discriminação de linhagem. Qualquer lobo disposto a se integrar poderia receber treinamento e abrigo aqui. Din fez amigos aqui e começou a aprender a equilibrar as formas humana e de lobo. Ele não precisava mais reprimir sua presença ou fingir atender às expectativas de algum pai. Ele pertencia àquele lugar e a si mesmo. Dei a ele um novo sobrenome. Agora ele se chamava Dinfrost. Ele adorava esse nome. À tarde, eu o levava para colher ervas no vale.
À noite fazíamos sopa juntos na casa de pedra e observávamos as estrelas perto da lareira. Ele costumava dizer: "Mãe, as estrelas aqui são muito mais brilhantes do que na Cordilheira Ocidental." Eu sorria e concordava, porque os olhos que usamos para vê-las estão mais claros agora. Às vezes eu ainda recebia relatórios das equipes de patrulha do Território do Norte. Diziam que, na fronteira oeste, às vezes era possível ver um lobo solitário vagando, lamentavelmente magro, sem reconhecer nenhum mestre, sem se juntar à matilha. Sangue velho no corpo, morte nos olhos. Eu sabia quem era, mas nunca respondi. Aquilo era um pesadelo do passado, já cortado pela raiz. Agora eu tinha planícies de neve, luz das estrelas e meu filho. Finalmente entendi que liberdade não é fugir, mas ter o direito de nunca olhar para trás. Fim. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias como essa.